Claro, vamos lá. O volume 1 da coleção História Geral da África, publicada pela Unesco, trata basicamente da metodologia e da pré-história do continente africano. Ele faz um panorama abrangente de como os estudiosos abordem a pré-história africana, quais são as fontes, os métodos e as interpretações envolvidas. Em termos de conteúdo, ele percorre um arco temporal bem extenso, desde os primeiros indícios de ocupação humana no continente até as transições que precedem as civilizações antigas. Ou seja, ele fala das diversas culturas pré-históricas, sua distribuição geográfica e como essas sociedades foram evoluindo ao longo do tempo. Em suma, o primeiro volume é dedicado a entender as raízes mais antigas da presença humana na África, com enfoque especial nas metodologias de pesquisa e nas culturas pré-históricas. Então, dentro desse primeiro volume, eles analisam várias culturas pré-históricas importantes que marcaram a trajetória do continente. Por exemplo, uma das primeiras é a cultura Oduvayense, que é associada a alguns dos primeiros artefatos de pedra lascada, encontrados na África Oriental. Depois eles falam também da cultura axelense, que é conhecida por ferramentas de pedra mais sofisticadas, como bifaces, e que se espalhou por várias regiões da África. Além disso, eles abordam a cultura sangoense, que vem em seguida e representa um período de transição tecnológica na confecção de ferramentas. Essas culturas estão geralmente situadas na África Oriental e Austral, e cada uma delas mostra uma etapa do desenvolvimento humano, bem antes do surgimento das grandes civilizações. A cultura olduvaiense, que é essa primeira cultura que a gente mencionou, pode ser datada de um período que vai mais ou menos de cerca de 2,6 milhões de anos atrás, até por volta de 1,7 milhões de anos antes da Era Comum. Ou seja, é um período realmente bem antigo, lá no comecinho da trajetória do gênero Homo. Ela está principalmente associada a sítios arqueológicos do leste africano, especialmente na região do desfiladeiro de Olduvai, na Tanzânia. Então a gente está falando de uma época bem remota, no início da história humana, quando os primeiros hominídeos estavam começando a usar ferramentas de pedra de maneira mais rudimentar. Exatamente. Nesse período a gente já está falando do Homo habilis. Ele é um dos primeiros representantes do nosso gênero Homo e é geralmente associado a essas ferramentas da cultura olduvaiense. Então, o Homo habilis é aquele hominídeo que viveu mais ou menos nesse intervalo de tempo, cerca de 2,4 a 1,4 milhões de anos atrás, e ele é famoso justamente por ser um dos primeiros a manipular ferramentas de pedra. Nós temos sim um número considerável de artefatos desse período. Eles não estão concentrados só em um lugar, embora algumas regiões sejam especialmente ricas. Por exemplo, o desfiladeiro de Olduvai, na Tanzânia, é uma das áreas mais famosas e ricas em achados olduvaienses, mas também há sítios em outras partes da África Oriental e até algumas evidências em regiões mais ao sul. Esses artefatos são basicamente ferramentas de pedra lascada, como lascas e núcleos, e eles foram encontrados em múltiplos locais. Então a gente tem um panorama até bem amplo que mostra que o Homo habilis e seus contemporâneos não estavam restritos a um único lugar, mas se espalhavam por diferentes regiões do continente. Temos sim. Na verdade, é justamente desse período que vêm alguns dos fósseis mais emblemáticos relacionados ao Homo habilis. Esses fósseis foram encontrados principalmente na África Oriental, em lugares como o próprio desfiladeiro de Olduvai e também no Quênia. Então a gente tem crânios, fragmentos de ossos e outros vestígios que ajudaram os paleoantropólogos a reconstruir um pouquinho dessa história. Ou seja, a gente não tem só as ferramentas de pedra, mas também restos fósseis que nos dão uma ideia bem interessante de quem eram esses hominídeos. Sim, com certeza. O Homo habilis não era o único hominídeo dando as caras por lá nesse período. A África dessa época era meio que um caldeirão de diferentes linhagens de hominídeos. Por exemplo, antes e até durante parte do tempo do Homo habilis, você tem outros hominídeos como o Australopithecus, que já estavam por ali. E depois, um pouco mais tarde, outras espécies do gênero Homo começam a surgir como o Homo erectus. Então, na verdade, a gente tem uma convivência, uma sucessão de várias linhagens de hominídeos na África. O Homo habilis é só uma peça desse quebra-cabeça maior, e os pesquisadores estudam todas essas linhas para entender como foi essa trajetória evolutiva. Exatamente, ele trata sim. O primeiro volume da coleção da Unesco dedica uma boa parte a essa questão das origens dos hominídeos na África, já que isso faz parte do estudo da pré-história africana. Então eles exploram justamente como os primeiros hominídeos surgiram, quais foram as principais espécies que apareceram, como o Homo habilis, e como essas linhagens foram evoluindo ao longo do tempo. Então sim, esse volume traz esse panorama sobre a origem e evolução inicial dos hominídeos no continente africano. Então, esse volume também aborda a cultura axelense, que foi a segunda cultura que eu mencionei. Ele trata dessa cultura como um passo importante na evolução tecnológica dos hominídeos. A cultura chilense é conhecida por suas ferramentas de pedra mais elaboradas, como os bifaces, e ela aparece um pouco depois da olduvaiense. No livro eles falam sobre como a cultura chilense se espalhou pela África e até além dela, e como ela está associada a hominídeos como o Homo erectus. Eles detalham as características dessas ferramentas e o que isso nos conta sobre o desenvolvimento cultural e cognitivo desses primeiros grupos humanos. Então o volume realmente dá uma atenção especial à transição entre essas culturas, mostrando como a chilense representou um avanço significativo em relação ao olduvaiense. O arco temporal da cultura axelense é bem longo.
Ela começa por volta de 1.700.000 anos antes da Era Comum e se estende por centenas de milhares de anos, chegando até algo em torno de 300.000 anos atrás em algumas regiões. Então ela durou um período realmente extenso, acompanhando a evolução de hominídeos como Homo erectus e até mesmo alguns dos primeiros Homo sapiens arcaicos. Essencialmente ela representa um longo período de estabilidade tecnológica, onde essas ferramentas achelenses foram usadas por muitos e muitos milênios. Exatamente, é isso mesmo. A cultura achelense basicamente vai se estendendo até que o Homo sapiens surge em cena e começa a desenvolver ferramentas ainda mais sofisticadas. Então ela meio que faz essa transição e quando os primeiros Homo sapiens surgem, eles vão introduzindo novas tradições tecnológicas. Assim, a achelense realmente acaba sendo gradualmente substituída à medida que o Homo sapiens se espalha e traz novas inovações. Claro, a terceira cultura que eu mencionei é a cultura sangoense. De acordo com o primeiro volume, a cultura sangoense é um estágio posterior de desenvolvimento tecnológico e ela aparece depois da achelense. Essa cultura é vista como uma transição entre as ferramentas achelenses e as tecnologias mais refinadas que viriam depois, já na direção do que a gente chama de indústrias da Idade da Pedra Média. A sangoense é caracterizada por um tipo de ferramenta um pouco mais diversificada e adaptada a diferentes usos, mostrando que os hominídeos estavam evoluindo não só biologicamente, mas também culturalmente. Então o volume descreve a sangoense como um passo intermediário que nos ajuda a entender a continuidade e a mudança ao longo da pré-história africana. O arco temporal da cultura sangoense é um pouco mais recente do que o da achelense. Em geral, ela se desenvolve por volta de 300.000 anos antes da Era Comum e se estende até algo em torno de 200.000 ou um pouco menos antes da Era Comum, dependendo da região. Ou seja, ela está nesse intervalo entre o final da longa Era achelense e o surgimento das indústrias mais modernas que antecedem o Homo sapiens plenamente moderno. Em resumo, a cultura sangoense é uma fase de transição que ocupa alguns milhares de anos e marca essa passagem para tecnologias mais refinadas, acompanhando a evolução dos hominídeos rumo ao que se tornaria o Homo sapiens. Ele vai além dessas três, na verdade. O volume 1 não para apenas na uruguaiense, achelense e sanguense. Ele abrange outras culturas pré-históricas também, mostrando todo esse mosaico do desenvolvimento humano na África. Ou seja, ele traça um panorama bem amplo, não se limitando a apenas essas três, mas apresentando outras culturas e outras fases intermediárias, justamente para dar uma visão completa da pré-história africana. Então o livro realmente vai costurando esse cenário e mostrando diversas culturas além dessas três, para que a gente entenda todo o quadro da evolução cultural e tecnológica dos primeiros habitantes do continente. Posso te contar um pouquinho mais sobre isso? Além dessas três culturas, a olduvaiense, a achelense e a sangoense, o volume 1 também aborda algumas outras culturas pré-históricas que foram importantes no continente africano. Por exemplo, ele fala das culturas lupembense e stilmaense, que já são de uma fase posterior, mostrando uma evolução tecnológica mais refinada. O livro também menciona culturas relacionadas ao início da modernidade do Homo sapiens na África, como a cultura Hawi Sport, que traz ferramentas ainda mais especializadas. Então ele realmente dá um panorama bem completo, mostrando várias culturas que foram se sucedendo e evoluindo ao longo do tempo. Em outras palavras, além dessas três iniciais, o volume passeia por outras culturas importantes, construindo um quadro bem rico da pré-história africana. Claro, vamos lá. O volume 1 traz algumas características interessantes dessas culturas mais tardias. Por exemplo, a cultura lupembense é descrita como uma fase em que as ferramentas de pedra se tornam ainda mais refinadas e variadas. Eles produziam pontas e lâminas bem elaboradas, o que mostra um avanço técnico considerável. Já a cultura stilbaense é associada a um uso ainda mais sofisticado de recursos, com artefatos que às vezes eram feitos até com certo cuidado estético, indicando um pensamento mais abstrato e talvez até simbólico. Essas culturas mostram que os hominídeos dessa época estavam desenvolvendo não só habilidades práticas, mas também um certo senso de planejamento e criatividade. Por fim, o livro também toca em culturas como a Howison Sport, que é um exemplo de uma indústria de ferramentas bem avançada para o período, mostrando lâminas e até evidências de uso de pigmentos. Ou seja, o volume 1 traz essas características para dar um panorama de como essas culturas mais tardias tinham ferramentas mais diversificadas e comportamentos mais complexos. Claro, vamos mudar o foco então. O volume 2 da coleção História Geral da África entra mais fundo nas civilizações antigas do continente. Se no primeiro volume a gente estava falando de pré-história e das culturas mais antigas, aqui a gente já entra em um período em que surgem civilizações mais organizadas, com estruturas sociais mais complexas. O volume aborda, por exemplo, as civilizações do Vale do Nilo, incluindo o Egito Antigo e suas fases iniciais a partir de uma perspectiva africana, falando tanto das culturas pré-dinásticas, como Badari e Nakada, quanto das dinastias propriamente ditas. Ele também explora outras civilizações antigas da África, como o Reino de Kush, a Núbia e as culturas do norte e nordeste africano, mostrando como essas sociedades antigas se desenvolveram. Em resumo, o volume 2 faz um mergulho nas civilizações antigas africanas, destacando suas estruturas sociais, suas realizações culturais e a maneira como essas civilizações se encaixam na história mais ampla do continente. Essa é uma questão interessante.
O volume 2 realmente propõe uma visão diferente, porque ele faz questão de enquadrar o Egito Antigo dentro do contexto africano. Ou seja, ele não trata o Egito simplesmente como uma extensão do Ocidente, mas sim como uma parte integrante do mundo africano, com raízes e conexões locais. Ele destaca a influência mútua entre o Egito e outras regiões do continente, como a Núbia e Kush, reforçando que o Egito fazia parte desse cenário africano mais amplo. Em outras palavras, o livro meio que desconstrói essa visão tradicional ocidental, de Egito como parte do Ocidente, e recoloca o Egito dentro da história africana. Ele oferece essa perspectiva mais africana e integrada, mostrando que o Egito é uma civilização africana em suas origens e muitas de suas conexões culturais. Ele descreve a Núbia e Kush com bastante atenção, apresentando essas regiões como civilizações africanas muito ricas e dinâmicas que tiveram um papel essencial no Nordeste da África. O livro mostra que a Núbia, que fica ao sul do Egito, não era apenas uma periferia egípcia, mas uma cultura com suas próprias dinastias, reinos e tradições. Ela teve relações de troca, de conflito e de influência mútua com o Egito ao longo de muitos séculos. Kush, por sua vez, é apresentado como um poderoso reino que floresceu na região núbia e que em certos períodos chegou a dominar o próprio Egito, formando dinastias de faraós núbios. O livro ressalta que Kush era uma civilização com identidade própria, com centros urbanos importantes, como Meroé, e uma cultura que desenvolveu sua escrita e suas tradições artísticas. Em resumo, o volume 2 coloca Núbia e Kush como civilizações africanas robustas e autônomas, que interagiram com o Egito, mas também tiveram seu próprio protagonismo histórico na região. Sim, aborda sim. O volume 2 também entra na questão de Cartago, que foi uma grande potência no norte da África. Ele discute como Cartago, fundada pelos fenícios, se tornou uma civilização norte-africana extremamente influente. O livro mostra que, embora Cartago tivesse origens fenícias, ela se desenvolveu no contexto africano e teve uma identidade própria ligada à região. Cartago é representado como uma grande potência comercial e militar do Mediterrâneo, que controlava a rota de comércio e influenciava tanto o norte da África quanto partes da Europa. Então sim, o livro inclui Cartago nessa narrativa, mostrando como essa cidade-estado fenícia-africana teve um papel crucial na história antiga do continente. Bom, além dessas que a gente já falou, o volume 2 também explora outras regiões e culturas africanas antigas. Ele aborda, por exemplo, o reino de Aksum, que ficava onde hoje é a Etiópia e Eritreia, e que foi uma civilização muito importante na Antiguidade Tardia, conhecida pelo seu comércio e sua escrita própria. Ele também fala das culturas do Saara e das regiões mais a oeste, incluindo os primeiros estágios de formação de reinos na África Ocidental, e mais tarde dariam origem a impérios como Gana e Mali. Então o livro realmente traça um panorama amplo, indo desde o Nordeste africano até o norte da África, e também tocando em outras regiões do continente. Com certeza, o livro faz exatamente isso. A ideia é justamente trazer à tona a riqueza cultural dessas outras nações africanas, que muitas vezes não recebem o mesmo destaque que o Egito recebe na historiografia ocidental. Então o volume realmente se esforça para resgatar e valorizar essas culturas. Ele mostra a sofisticação de reinos como Kush, a importância de Aksum, a relevância de Cartago e de outras regiões, mostrando que havia uma enorme diversidade e riqueza cultural por todo o continente. Em outras palavras, o livro realmente busca equilibrar o foco e dar a essas outras civilizações o reconhecimento que elas merecem, mostrando que a África Antiga é muito mais do que apenas o Egito. Posso sim. O Império de Aksum floresceu mais ou menos entre o século I e o século VII da Era Comum. Ele atingiu seu auge por volta do século IV, sendo uma potência comercial e cultural na região onde hoje é a Etiópia e a Eritreia. Então a gente pode situar o Império de Aksum entre esses séculos, especialmente com seu apogeu ali no século IV da Era Comum. Claro, vamos focar no volume 3 então. Esse terceiro volume da coleção História Geral da África entra mais no período das chamadas Idades do Ferro e nos primeiros grandes reis dos impérios africanos. Ou seja, ele sai um pouco daquela antiguidade mais remota e entra num período em que o uso do ferro começa a se espalhar pelo continente, transformando as sociedades e possibilitando o surgimento de reinos mais complexos. Nesse volume você vai encontrar discussões sobre o desenvolvimento de impérios e reinos importantes da África Ocidental, como Gana, Mali e Songhai, que se tornaram um centro de comércio e cultura. Ele também explora reinos da África Central e Oriental, como o Reino do Congo e os estados da região dos Grandes Lagos. Em resumo, o volume 3 foca nessas transformações da Idade do Ferro e no surgimento de reinos impérios que moldaram a história da África antes do contato mais intenso com os europeus. Com certeza. Vamos falar então do Reino de Gana, que é um dos primeiros grandes impérios da África Ocidental. O Reino de Gana não ficava onde é a Gana moderna hoje, mas sim mais ao norte, em partes do que hoje é a Mauritânia e o Mali. Ele floresceu por volta do século VIII até o século XI da Era Comum. O Reino de Gana era conhecido como o Reino do Ouro, porque controlava vastas rotas comerciais de ouro e sal que atravessavam o Saara. Ele se tornou um centro de comércio muito influente, atraindo mercadores de várias partes do mundo islâmico. O reino tinha uma estrutura política bem organizada e um governante chamado de Gana, ou rei de Gana, que comandava essa rede comercial e mantinha alianças com povos vizinhos.
Então, em resumo, o Reino de Gana era uma das primeiras grandes potências da África Ocidental, famosa pelo seu comércio de ouro, e por ter estabelecido as bases para outros impérios que vinham depois. Claro, o segundo reino que eu mencionei foi o Império do Mali. Esse império surgiu depois do declínio do Reino de Gana, por volta do século III da Era Comum, e se tornou um dos maiores e mais ricos impérios da história da África Ocidental. O Império do Mali ficou famoso especialmente durante o reinado de Mansa Musa, que é lembrado como um dos homens mais ricos de todos os tempos. Sob o governo de Mansa Musa, o Mali se tornou um centro de aprendizado e cultura, com cidades como Timbuktu florescendo como centros de saber islâmico e comércio. O Império controlava rotas comerciais vastas, especialmente o comércio de ouro e sal, assim como de outros bens que circulavam pelo Saara. Ele tinha uma estrutura política sofisticada e uma rica vida cultural, e sua influência se estendeu por uma grande parte da África Ocidental. Então, em resumo, o Império do Mali foi um dos grandes sucessores de Gana, um dos impérios mais emblemáticos e culturalmente ricos da história africana. Com certeza. O terceiro reino que eu mencionei foi o Império Songhai. O Songhai foi mais um dos grandes impérios da África Ocidental e, na verdade, ele sucedeu o Império do Mali, tornando-se a principal potência da região a partir do século XV até o final do século XVI da Era Guimum. O Império Songhai era centrado na cidade de Gao e, assim como seus predecessores, controlava importantes rotas comerciais transsaarianas. Ele foi conhecido por sua organização militar eficiente e por uma administração centralizada, além de uma rica vida intelectual, especialmente em cidades como Timbuktu, que continuou sendo um centro de aprendizado islâmico. O Songhai acabou entrando em declínio no final do século XVI, em parte devido a invasões vindas do Marrocos, mas durante o seu apogeu, ele foi um dos maiores e mais poderosos impérios da região. Então, o Império Songhai representa esse terceiro grande capítulo. As civilizações da África Ocidental iluminaram o comércio e a política na era pré-colonial. Com certeza. O quarto reino que eu mencionei foi o Reino do Congo. O Reino do Congo ficava na África Central, em uma região que hoje abrange partes de Angola, da República Democrática do Congo e do Congo-Brazzaville. Ele surgiu por volta do final do século XIV e começo do século XV, da Era Comum, e se tornou um dos reinos mais influentes da África Central. O Reino do Congo tinha uma estrutura política bem organizada, com um monarca, conhecido como Madi Congo. Ele estabeleceu relações com os europeus já no final do século XV, especialmente com os portugueses, o que influenciou muito a história do reino. O Congo era conhecido pelo seu comércio de marfim, cobre e outros bens, além de ter uma sociedade complexa, com cidades importantes e uma cultura rica. Em resumo, o Reino do Congo foi um dos reinos mais notáveis da África Central, com uma história marcada tanto por sua força regional, quanto pelo contato precoce com os europeus. Exatamente. Eu mencionei também os reinos da região dos Grandes Lagos, que é uma área ali no leste da África, englobando territórios que hoje fazem parte de países como Uganda, Ruanda, Burundi e Tanzânia. Esses reinos como Buganda, Bunyoro ou própria Ruanda se desenvolveram em torno dos Grandes Lagos africanos e tinham estruturas políticas bastante sofisticadas. Esses reinos eram conhecidos por sua organização social complexa, por monarquias bem estabelecidas e por um intenso uso do ferro, o que transformou suas economias e suas capacidades militares. Eles também tinham ricas tradições culturais e políticas próprias que marcaram a história da região antes da chegada dos colonizadores europeus. Então, resumindo, os reinos dos Grandes Lagos são mais um exemplo de civilizações africanas ricas e bem estruturadas que o volume 3 aborda. Então, dá para dizer que existiam sim grandes etnias ou grupos étnicos bem definidos nesse período, mas é importante lembrar que as fronteiras culturais e étnicas eram mais fluidas do que a gente imagina hoje. Ou seja, havia grandes grupos linguísticos e étnicos, como os Bantus na África Central e Oriental, ou diferentes povos na África Ocidental, mas essas identidades não eram sempre rígidas. Os reinos e impérios que a gente mencionou muitas vezes abrigavam uma diversidade de povos e etnias dentro de seus territórios. Então, embora você pudesse ter grandes grupos reconhecíveis, como os povos Bandês no Império do Mali, ou os povos Bantus no Congo, a convivência e a mistura eram comuns. Em suma, as etnias existiam, eram reconhecidas, mas o cenário era bastante dinâmico e não tão fixo como a gente pensa em termos de fronteiras modernas. Exatamente, é isso mesmo. Esse terceiro volume cobre um arco temporal que vai, grosso modo, desde de perto do início da Era Comum, ou seja, por volta do ano zero, até o período em que os europeus começam a ter um contato mais intenso e sistemático com essas regiões, o que acontece ali entre os séculos XV e XVI. Então o livro percorre essa faixa de tempo, mostrando o surgimento, o apogeu e, em alguns casos, o declínio desses reinos impérios antes da colonização europeia. Em outras palavras, ele realmente traça um panorama que vai do início da Era Comum até a chegada dos europeus, cobrindo esse longo período de desenvolvimento independente das civilizações africanas. Com certeza. Então, além do islamismo, que realmente teve um papel importante em alguns impérios da África Ocidental, como o Mali e o Songhai, havia muitas religiões tradicionais africanas que eram praticadas antes e ao lado do islamismo. Essas religiões autóctones eram extremamente diversas e variavam de região para região. Elas envolviam culto ancestrais, a forças da natureza, a espíritos locais e divindades específicas de cada povo. Em muitos desses reinos, essas tradições religiosas continuaram sendo importantes, mesmo depois que o islamismo foi adotado pelas elites ou integrado de alguma forma. Então havia uma convivência, em muitos casos, entre as crenças tradicionais e as religiões trazidas de fora. Em suma, as religiões autóctones africanas eram muito ricas e variadas, e o livro mostra que elas continuaram sendo parte fundamental da vida cultural e espiritual desses povos ao longo desse período.
Claro. Então, se a gente comparar as populações da África nesse período com as populações da Europa medieval, por exemplo, realmente havia uma diferença numérica considerável. A Europa, especialmente em algumas regiões mais densamente povoadas, tendia a ter populações maiores e mais concentradas, até por conta da urbanização de certas condições agrícolas. Já na África, as populações eram grandes, mas distribuídas de maneira mais variada, com muitos reinos, impérios e comunidades rurais espalhadas por vastas áreas. Isso significava que, embora houvesse centros populosos e prósperos, como as cidades do Império do Mali ou do Congo, a densidade demográfica em geral era menor do que em certas partes da Europa. Então a disparidade existe, mas isso não significa que a África fosse vazia e pouco habitada. Havia uma grande diversidade de povos e culturas, só que organizados de uma forma diferente da europeia, com vastas regiões rurais e cidades que funcionavam como centros comerciais e políticos espalhados pelo continente. Com certeza, vamos lá. O volume 4 da coleção História Geral da África entra num período mais voltado para a Idade Moderna, e ele foca nas dinâmicas africanas entre os séculos XV e XVIII. Ou seja, é um volume que cobre justamente a época das primeiras expansões marítimas europeias e o impacto que isso teve nas sociedades africanas. Em linhas gerais, esse volume aborda o comércio atlântico, incluindo tanto o comércio de mercadorias quanto o tráfico de pessoas escravizadas, e como isso afetou diferentes regiões da África. Ele também fala sobre as transformações internas que aconteceram dentro dos reinos e impérios africanos nesse período, e como eles lidaram com essas novas redes de contato com o mundo exterior. Em suma, o volume 4 trata dessa fase de transição e de como as sociedades africanas enfrentaram os desafios e as mudanças trazidas pelo início da Era Moderna e pelo contato com a Europa. Sim, lista sim. Esse volume menciona vários reinos e civilizações que estavam em destaque nesse período de transição. Por exemplo, ele fala de reinos como o Reino do Daomé, o Reino de Benin, o Reino de Ashanti na África Ocidental, assim como o Reino do Congo, que a gente já mencionou, e outros estados na África Central. Ele também aborda reinos e sultanatos na África Oriental, como o Sultanato de Zanzibar, e outros estados da costa do Oceano Índico. Em suma, o volume traz uma lista bem abrangente de reinos e civilizações que foram impactados pelo comércio atlântico e por esse contato com os europeus, mostrando como diferentes partes da África vivenciaram essa fase da história. Ah, ótimo ponto. Na África, o padrão de ocupação europeia foi um pouco diferente do que aconteceu nas Américas. Em vez de uma colonização imediata de grandes assentamentos voltados à ocupação de terra no interior, os europeus inicialmente se concentraram em estabelecer feitorias e entrepostos comerciais ao longo da costa africana. Esses entrepostos costeiros funcionavam como pontos de troca, onde os europeus negociavam com renos e comerciantes africanos, obtendo produtos locais e, infelizmente, também participando do tráfico de pessoas escravizadas. Eles não avançavam muito para o interior no começo, preferindo manter uma presença nas áreas litorâneas e estabelecer as bases costeiras. Então, de modo geral, o volume 4 mostra que a atuação europeia na costa africana foi mais focada em criar esses pontos de comércio, em estabelecer relações com líderes locais e integrar o continente nas redes de troca atlânticas, sem uma colonização massiva do interior de imediato. Com certeza, é um capítulo muito doloroso da história, e o volume 4 realmente se preocupa em trazer essa perspectiva africana. Ele não trata o tráfico de escravizados apenas como um fenômeno econômico, mas também como uma tragédia humana que afetou profundamente as sociedades africanas. O livro aborda como os africanos vivenciaram esse processo, destacando as resistências, as estratégias de sobrevivência e o impacto devastador que o tráfico teve nas comunidades locais. Ele tenta dar voz a essas populações, mostrando que, do ponto de vista africano, foi um período de enorme sofrimento, mas também de resistência e resiliência cultural. Em suma, o volume 4 faz questão de apresentar essa dimensão humana e cultural da história, olhando para o tráfico não só como um evento externo, mas como algo que marcou profundamente as sociedades africanas e deixou cicatrizes duradouras. Bom, é uma pergunta complexa, porque, infelizmente, muitas etnias e grupos africanos acabaram sofrendo com o tráfico transatlântico. Regiões inteiras da África Ocidental, Central e também partes da África Oriental foram profundamente impactadas. Alguns grupos étnicos acabaram sendo mais visados por causa das dinâmicas locais e das redes de comércio. Por exemplo, povos da região do Golfo do Benin, como os Yorubats, os Fons do Daomé, e também grupos da região do Congo e de Angola, como os Bakongues, foram muito afetados. Não dá para dizer que houve uma única etnia que sofreu mais, porque o impacto foi amplo e devastador em diversas áreas e comunidades. Mas, em geral, o livro mostra que muitas populações da África Ocidental e Central foram particularmente impactadas por essa barbárie, deixando marcas profundas nessas comunidades. Com certeza. Vamos lá. No final do século XVIII, o contexto dos povos africanos, tanto na costa ocidental quanto na oriental, era bastante complexo. Eles estavam lidando com as consequências de séculos de contato com o comércio europeu e com as mudanças que isso trouxe. Na costa ocidental, muitos reinos e estados africanos estavam envolvidos no comércio atlântico, e isso tinha criado tanto oportunidades quanto tensões internas. Algumas lideranças africanas tinham se beneficiado desse comércio, mas ele também trouxe instabilidade e conflitos.
Já na costa oriental, havia o comércio no Oceano Índico, com conexões com o mundo árabe, persa e indiano, e ali também havia cidades-estado costeiras, como Zanzibar, que prosperavam com esse comércio. No entanto, o final do século XVIII também trouxe uma crescente pressão europeia e mudanças nos padrões de comércio, o que começou a afetar essas sociedades. Em resumo, tanto na costa ocidental quanto na oriental, os povos africanos estavam em um momento de adaptação ao mundo em transformação, lidando com as influências estrangeiras, as dinâmicas internas e as novas realidades políticas e econômicas que se anunciavam. Sim, houve também. É uma parte da história que às vezes não recebe tanta atenção quanto o tráfico transatlântico, mas o comércio de escravizados também aconteceu no lado oriental do continente africano. Na costa oriental, especialmente em lugares como Zanzibar, houve um comércio significativo de pessoas escravizadas, que eram levadas principalmente para regiões do Oriente Médio, da Pérsia, da Índia e de outras partes do Oceano Índico. Esse comércio oriental de escravizados foi uma realidade por muitos séculos, e ele tinha suas próprias rotas e dinâmicas, ligadas ao mundo islâmico e às redes comerciais do Oceano Índico. Assim como no Atlântico, isso também teve um impacto profundo nas populações locais da África Oriental. Então sim, havia uma demanda significativa e uma exploração também por esse lado, ainda que muitas vezes a gente ouça falar mais do contexto atlântico. Sim, existem algumas estimativas que os historiadores fazem para tentar dimensionar essa tragédia. No caso do tráfico transatlântico, que envolveu o transporte de africanos para as Américas, as estimativas mais comuns falam em torno de 12 a 15 milhões de pessoas escravizadas ao longo de cerca de 4 séculos. Já no comércio oriental, as estimativas variam mais, mas geralmente falam em algo em torno de 4 a 6 milhões de pessoas levadas para o Oriente Médio, para a Índia e para outras regiões do Oceano Índico. Essas são estimativas e os números exatos variam, mas dá para ver que o tráfico atlântico foi numericamente maior. Ainda assim, o tráfico oriental também foi uma parte significativa e trágica dessa história. Ele trata sim com bastante profundidade. O volume 4 se preocupa em oferecer uma narrativa que não é só aquela visão tradicional da historiografia ocidental, mas sim trazer a perspectiva africana e aprofundar o entendimento do impacto que todo esse processo teve sobre o continente. Então ele não fica só na superfície, ele realmente aprofunda a análise do tráfico de escravizados e das dinâmicas internas da África nesse período. O volume traz um contexto diferente no sentido de colocar o foco nas experiências africanas, mostrando como as sociedades africanas reagiram, resistiram e foram transformadas por esses eventos. Ele traz uma profundidade e uma nuance que muitas vezes faltam em narrativas mais convencionais. Com certeza, é bem isso. O volume 5 realmente destaca que o fim do tráfico de escravizados não foi só um alívio humano, mas também um ponto de virada que trouxe novas dinâmicas sociais e econômicas para a África. O livro aborda como, com o declínio do tráfico transatlântico, muitas regiões africanas tiveram que se reorganizar e encontrar novas formas de se inserir no cenário global. Isso inclui, por exemplo, o desenvolvimento de novos tipos de comércio, como o comércio de matérias-primas e produtos agrícolas, e também o surgimento de novas elites locais que tentaram se adaptar a esse novo contexto. O volume mostra como essas mudanças trouxeram tanto oportunidades quanto desafios, já que o fim do tráfico não significou o fim das pressões europeias. Pelo contrário, muitas vezes abriu caminho para novas formas de interferência colonial. Ou seja, o livro traça bem esse panorama de uma África que está se rearticulando e lidando com um cenário global em transformação, trazendo a mudança de paradigma de forma bastante detalhada. A Inglaterra teve um papel bastante central nesse período, e o volume destaca isso. De um lado, a Inglaterra foi uma das potências que mais pressionou pelo fim do tráfico transatlântico de escravizados, especialmente a partir do começo do século XIX, com o movimento abolicionista ganhando força. Eles passaram a patrulhar as rotas marítimas, fizeram acordos para tentar acabar com o comércio de pessoas escravizadas e promoveram uma abolição formal. Por outro lado, o volume também mostra que o papel da Inglaterra não foi só altruísta. A pressão pelo fim do tráfico muitas vezes vinha junto com interesses em expandir a influência britânica e abrir caminho para outras formas de controle colonial. Então o livro aborda tanto o papel da Inglaterra como uma das forças abolicionistas, quanto as suas motivações políticas e econômicas que vieram junto com esse processo. Em suma, o volume oferece uma visão equilibrada, mostrando que a Inglaterra teve um papel importante nessa mudança de paradigma, mas também tinha seus próprios interesses em jogo. Claro! Nesse período, o volume destaca alguns reinos e povos africanos que realmente se sobressaíram ao lidar com essas mudanças. Por exemplo, o reino de Ashanti, na região que hoje é Gana, é mencionado como um dos estados que tentou se adaptar a esse novo cenário global, buscando negociar com potências europeias e manter sua autonomia. Da mesma forma, o reino do Daomé, no atual Benin, também teve um papel importante nesse período, tentando reorganizar suas relações comerciais e políticas. Além desses, há menção a reinos da África Oriental, como o Império Zulu, na África Austral, que também se destacou em sua resistência e em suas tentativas de enfrentar a expansão europeia. O volume mostra que houve uma diversidade de respostas e que diferentes reinos e povos africanos buscaram maneiras de se posicionar diante das novas realidades do século XIX. Então, em resumo, o volume destaca reinos como o Ashanti, Daomé, o Império Zulu e outros que se destacaram nessa época de transformação. Claro, vamos lá.
O volume termina descrevendo que, no final do século XIX, a África estava passando por um momento de grande turbulência política e social. Com o fim do tráfico de escravizados e a intensificação da presença europeia, muitas sociedades africanas se viram diante de desafios completamente novos. O volume mostra que havia uma mistura de resistência e adaptação. Alguns reinos e líderes locais tentavam manter sua autonomia, enquanto outros procuravam se aliar ou negociar com as potências europeias para garantir algum tipo de vantagem. Nesse cenário, o volume pinta um quadro de um continente que estava sendo progressivamente pressionado pela expansão colonial europeia, algo que culminaria na partida formal da África nas décadas seguintes. Socialmente havia um esforço das populações africanas para preservar suas culturas, resistir à dominação e encontrar novas formas de organização diante dessa nova ordem mundial. Em resumo, o volume encerra mostrando uma África em transição, enfrentando as pressões coloniais que viriam a definir muito do contexto político e social no final do século XIX. Claro, então vamos para o volume 6. O volume 6 da coleção História Geral da África é geralmente focado no período do final do século XIX até as primeiras décadas do século XX. O título dele foca na era do colonialismo formal e nas resistências africanas a esse processo. Basicamente, ele trata da chamada Partilha da África, quando as potências europeias dividiram o continente em colônias e de como os povos africanos responderam a isso. As ideias principais desse volume giram em torno das estratégias de dominação colonial, da imposição de novas fronteiras e administrações coloniais, e também das múltiplas formas de resistência africana. Ele explora como diferentes sociedades e culturas africanas enfrentaram o domínio europeu, seja por meio de revoltas armadas, de estratégias diplomáticas ou de forma de preservação cultural. Em suma, o volume 6 é sobre o auge do colonialismo e as respostas africanas a esse desafio, mostrando tanto o impacto desse período quanto a resiliência das populações locais. Essa é uma questão bem importante. E o volume aborda isso de uma maneira bastante clara. Ele desconstrói essa ideia equivocada de que os europeus teriam levado civilização para a África. Na verdade, o volume deixa bem claro que as sociedades africanas já tinham suas próprias civilizações, culturas ricas, sistemas de governo complexos e redes comerciais muito antes da colonização europeia. O livro mostra que a ideia de que a Europa teria civilizado a África é uma narrativa colonialista que servia para justificar a dominação. A realidade, as populações africanas resistiram ativamente à colonização e já tinham uma longa história de realizações culturais e políticas. Então o volume trabalha para reafirmar a dignidade e a complexidade das civilizações africanas e para desmontar essa noção de que a África teria sido um continente sem história antes da chegada europeia. Exato, foi realmente o período da partida da África. E o volume aborda quais foram as principais potências europeias envolvidas e onde elas atuaram. As principais nações que participaram dessa divisão foram o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Bélgica, Portugal, a Itália e, em menor grau, a Espanha. Cada uma dessas potências acabou reivindicando diferentes regiões do continente. De forma geral, o volume explica que o Reino Unido ficou com áreas como o Egito, partes da África do Sul, Nigéria, Quênia e Uganda. A França dominou grandes porções da África Ocidental e do Norte, como o Senegal, Mali e Argélia, e partes da África Equatorial. A Alemanha teve colônias como o atual Togo, Camarões e a Tanganica, que depois virou parte da Tanzânia. A Bélgica ficou notariamente com o Congo, Portugal manteve colônias em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, e a Itália teve colônias no chifre da África, como a Somália. Ou seja, o volume descreve como cada uma dessas potências europeias impôs suas fronteiras e suas administrações coloniais em diferentes partes do continente, contribuindo para o que ficou conhecido como o neocolonialismo africano. Exatamente, você pegou bem o ponto. O volume interpreta que o objetivo principal das potências europeias, ao promover esse neocolonialismo na África, era realmente de natureza econômica. Eles estavam interessados em obter recursos naturais, matérias-primas, e também em garantir mercados para os produtos industrializados europeus. Em outras palavras, a colonização era uma maneira de alimentar as economias capitalistas europeias, garantindo acesso a recursos como minérios, borracha, marfim e terras agricultáveis, além de criar novos mercados para vender seus produtos. O volume deixa claro que, por trás do discurso civilizador, havia um forte interesse econômico e estratégico. As potências europeias queriam controlar territórios para assegurar rotas comerciais, fontes de riqueza e mão de obra barata. Então o livro interpreta esse período como uma era em que a exploração econômica e a dominação política andavam de mãos dadas. Com certeza. Então, avançando para o volume 7 da coleção, o título dele é algo como A África sob dominação colonial, 1880-1935. Esse volume se concentra justamente no período em que a África já estava formalmente dividida entre as potências coloniais europeias e analisa como foi a experiência africana sob essa dominação. O tema principal é justamente entender como as administrações coloniais funcionaram, quais foram as políticas impostas, como isso afetou as sociedades africanas em termos de economia, cultura e organização social, e também como os africanos continuaram a resistir e a criar estratégias de sobrevivência e de luta durante esse período. Então, em suma, o volume 7 mergulha na vida cotidiana e nas dinâmicas de poder da África sob o domínio colonial.
Com certeza, o volume trata essa dominação europeia como algo que foi profundamente nocivo para as sociedades africanas. Ele interpreta esse embate civilizatório, entre aspas, como um processo de imposição violenta de um modelo externo que desestruturou formas de vida, de governo e de organização social que já existiam na África. Ou seja, o volume deixa claro que esse colonialismo trouxe uma série de danos, desde a exploração econômica até a tentativa de apagar culturas e identidades locais. Ao mesmo tempo, o volume também destaca a resistência africana, mostrando que, apesar de toda essa dominação, os povos africanos encontraram maneiras de preservar suas tradições e de lutar contra o domínio colonial. Em suma, ele trata o colonialismo como um período extremamente prejudicial, mas também ressalta a resiliência e a força das sociedades africanas nesse contexto. Sim, é um tema realmente delicado e o volume aborda isso com a seriedade que merece. Ele mostra como a introdução de armamentos modernos pelos europeus teve um impacto devastador nas guerras coloniais na África, desequilibrando completamente o campo de batalha e permitindo uma dominação militar brutal. O volume também aponta que muitas das tecnologias e táticas usadas na colonização acabaram sendo reutilizadas ou intensificadas nas guerras europeias posteriores, como a Primeira Guerra Mundial. O livro analisa isso como parte de um ciclo de violência que começou nas colônias e depois retornou ao próprio continente europeu, mostrando como a brutalidade praticada na África não ficou isolada, mas acabou influenciando conflitos futuros. Em suma, o volume trata esse tema como um aspecto sombrio e doloroso, destacando que o uso de armas modernas nas guerras coloniais foi uma parte trágica desse processo de dominação. Claro, vamos ao último volume então. O volume 8 da coleção História Geral da África geralmente é intitulado algo como África desde 1935 até o presente. Esse volume foca no período das lutas de independência, da descolonização e dos caminhos que os países africanos trilharam a partir do século XX para conquistar sua soberania e enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. O tema principal é a trajetória da África no processo de descolonização, as lutas nacionalistas, a formação dos estados independentes e os desafios pós-coloniais. O volume aborda como os países africanos lidaram com questões como construção nacional, desenvolvimento, identidade e também as dinâmicas políticas e econômicas da segunda metade do século XX e início do XXI. Em suma, o volume 8 é sobre a jornada da África, desde o fim da era colonial até os tempos atuais, destacando as conquistas e os desafios que os povos africanos enfrentaram nesse processo. Com certeza, vários movimentos e organizações se destacam nesse período, e o volume faz questão de destacar alguns deles. Por exemplo, ele aborda o papel fundamental dos movimentos nacionalistas e de lideranças como Kwame Nkrumah em Gana, Jomo Kenyatta no Quênia, Patrice Lumumba no Congo, Julius Nyerere na Tanzânia, entre muitos outros. Esses líderes e movimentos foram essenciais para mobilizar a população e conduzir as lutas pela independência. Além disso, o volume destaca a importância do panafricanismo, um movimento que buscava a solidariedade entre os povos africanos e a união do continente na luta contra o colonialismo e por um futuro independente. Figuras como W.E.B. Du Bois e líderes africanos que participaram de congressos pan-africanos são lembradas como parte crucial desse período. Em resumo, o volume realmente destaca esses movimentos e organizações como forças fundamentais que moldaram o caminho da África, uma independência e autodeterminação. Esse volume foi concluído por volta dos anos 80. A coleção História Geral da África foi um projeto que se estendeu ao longo de algumas décadas e os volumes foram sendo finalizados entre os anos 80 e 90. Então esse último volume, que cobre a trajetória até o século XX, foi finalizado mais ou menos nesse período, lá pelos anos 80. É uma ótima pergunta. Na verdade, a Unesco tem discutido e há iniciativas para atualizar e expandir a coleção História Geral da África, justamente para cobrir períodos mais recentes e continuar esse trabalho ornamental. Então existe sim uma ideia de dar continuidade a essa obra, trazendo novas pesquisas e uma visão atualizada do continente africano até os dias de hoje. E mesmo que ainda não haja uma continuação formal publicada, muitos historiadores africanos e projetos acadêmicos vêm complementando e ampliando esse conhecimento. Assim, a intenção de continuar esse trabalho existe e há um esforço contínuo para manter essa história sempre viva e atualizada. Claro, posso sugerir alguns títulos que complementam essa narrativa a partir do ponto em que a coleção História Geral da África parou. Um livro bem relevante é a History of Modern Africa, de Richard Reed, e dá um panorama da África no século XX e XXI. Outro título interessante é The Fate of Africa, de Martin Meredith, que explora a trajetória dos países africanos após a independência. Também vale citar Africa Since 1940, de Frederick Cooper, que aborda as transformações sociais e políticas do continente nesse período. Africa's Long Road Since Independence, de Keith Somerville, também é uma boa escolha para entender os desafios contemporâneos. E por último, The Looting Machine, de Tom Burgess, que examina a relação entre recursos naturais e política na África atual. Esses livros juntos dão um bom complemento, continuando a história e trazendo uma visão ampla e atualizada da África nos tempos mais recentes.